Olá! O tempo todo nos deparamos com questões relativas ao consumo, seja em uma loja, na contratação de um plano de TV a cabo, na farmácia, em um restaurante, enfim. A maior parte das situações do nosso dia a dia estão relacionados ao consumo. Com isso, muitas vezes o consumidor é vítima de abusos por parte de fornecedor de produtos ou serviços e deixa de defender seus direitos por desconhecer o alcance da proteção a esses direitos pelo Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, hoje no programa Tete a Tete, vamos abordar o tema Direitos do Consumidor. E quem conversa conosco sobre o assunto é o Dr. João Francisco Gonçalves, ele que é advogado especialista na área civil, professor de processo civil na Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes e coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas. Professor, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Para começar, doutor João Francisco, o que a gente pode falar sobre o direito do consumidor? Muitas pessoas às vezes falam desse direito, mas desconhecem o código que tem aí descrito quais são esses direitos. Fala um pouquinho para a gente, aqui está relacionado esse Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Essa foi uma opção legislativa aqui no Brasil de criar uma legislação específica para defender os interesses do consumidor. Não é em todo lugar que assim. Na França, por exemplo, existe uma legislação que trata da relação de consumo, mas não é de proteção ao consumidor. Aqui no nosso caso, nós entendemos que seria ideal uma proteção específica, por entender que o consumidor é uma pessoa mais fraca numa relação de consumo. Então a ideia é essa. Numa relação de consumo, as pessoas não estão em pé de igualdade. Existe alguém que fornece um produto ou serviço e esse alguém ele tem um poder na mão que o consumidor não tem como equiparar, né? Então, quando a pessoa vai comprar uma televisão numa loja, por exemplo, eu não tenho como saber o que tem dentro dessa televisão, como que foi feito, qual a tecnologia empregada. Então, eu fico vulnerável nessa situação. Então, o nosso legislador resolveu criar uma lei para proteger essa pessoa mais fraca nessa relação de consumo. Agora, quais são os principais pontos, né? A gente sabe que é um código extenso, mas alguns pontos principais deste documento. Tá certo. Bom, a primeira questão é identificar o que é consumidor. Porque, veja, se a gente tratar todas as relações comerciais como relação de consumo, deixa de ser uma legislação protetiva de uma categoria específica e passaria a ser uma lei universal para todos os casos. Então, é assim, para todas as relações normais, não de consumo, nós temos o Código Civil. Então, quando as pessoas estão em pé de igualdade numa relação jurídica, nós temos uma legislação comum, que é o Código Civil. Agora, especificamente na relação de consumo, nós temos duas figuras específicas. O fornecedor, que é aquele que presta serviços ou vende produtos, e o consumidor, que é a pessoa física ou jurídica que adquire um produto como destinatário final desse produto ou serviço como destinatário final. Então, a diferença está exatamente aí. Se alguém adquire um produto como destinatário final, ele é considerado consumidor. Se alguém adquire um produto para revender, por exemplo, ou para implementar numa linha de produção, ele não é consumidor. Então, o primeiro ponto que o Código deixa bem claro é isso. Então, toda pessoa que fornece produto ou serviço é o fornecedor. E todo aquele que adquire o produto para uso próprio, esse é o consumidor. E aí o Código vem trazendo regras, né, regulamentando essa situação, visando exatamente defender esse consumidor. Por exemplo, antes do Código de Defesa do Consumidor, não havia nos produtos um prazo de validade. Né? Você vai numa loja, compra 1 quilo de arroz, será que está vencido? Será que não está? Não tinha isso, né? Hoje tem que vir expresso. Era muito raro encontrar, por exemplo, no rótulo de um produto, quais são os componentes daquele produto. Né? Hoje, se você vai no mercado e pega uma lata e tem um triângulo amarelo com um T no meio, você sabe que é um alimento transgênico. Isso é obrigatório. Se for transgênico, isso é obrigatório ter isso. Então, o Código de Defesa do Consumidor traz essas regras, dizendo o que é obrigatório ser colocado no produto, como que deve ser feita essa relação, defendendo exatamente o consumidor. Então, é isso, definindo o que é consumidor, a legislação cria regras claras e o consumidor, conhecendo essas regras, ele tem como exigir seus direitos.
E professor João, o senhor como professor e também advogado da área civil, como avalia o conhecimento por parte da população ou mesmo do consumidor sobre o Código de Defesa do Consumidor? Eles estão atentos aos seus direitos, mas também aos seus deveres? Porque a gente sabe que tudo tem direito, mas tem seus deveres também, né? Tá certo. Bom, melhorou muito. Desde a edição do Código, a situação hoje é bem melhor, mas ainda existe uma dificuldade muito grande. Os fornecedores não cumprem ainda integralmente a lei. Isso é fato e é só acompanhar o noticiário que a gente verifica realmente que ainda o fornecedor engana o consumidor, adulteração de produtos, né? Recentemente, não é só no Brasil, recentemente nós acompanhamos aí na mídia o problema da Mitsubishi, que falsificou informações de testes de motor a diesel, né? Isso acontece em todo quanto é lugar. Então sempre nós vamos ter problemas. O consumidor também, ele conhece melhor seus produtos. Hoje todo mundo lê a etiqueta de um produto, todo mundo sabe que tem direito de trocar uma mercadoria, de consertar, mas ainda existem muitas dúvidas, né? Então esse problema é recorrente. A coisa mais comum, por exemplo, é a pessoa achar que tem o direito de trocar a mercadoria. Né? Comprei um sapato, não gostei, vou lá trocar. Não existe esse direito no Código de Defesa do Consumidor. Mas, por incrível que pareça, existe essa lenda urbana aí, né? Comprei, não gostei, vou lá trocar. Porque é uma prática comum no comércio de se trocar a mercadoria quando a pessoa, sei lá, presenteou ou não gostou, né? Mas isso é uma prática para fidelizar o cliente, não é proteção legal. Então é bastante comum o consumidor achar que tem esse direito, né? Comprou uma mercadoria com defeito, acha que tem direito de pedir o dinheiro de volta, não tem esse direito. Então essa falha é bastante comum, mas aos poucos as pessoas vão se informando, né? E com a grande demanda, com uma quantidade enorme de processos em andamento, as pessoas procuram hoje um advogado, procuram o juizado especial, procuram o PROCON. Então toda essa movimentação faz com que as pessoas acabem conhecendo melhor seus direitos e reivindicando seus direitos. Né? Na verdade, quem tem obrigação é o fornecedor. O consumidor, como é uma lei protetiva do consumidor, ele não tem muita obrigação, não. O consumidor tem obrigação de pagar o preço da mercadoria, o resto é só direito. Agora, doutor, quando a gente fala ainda de Código de Defesa do Consumidor, nós sabemos que existe, né, algumas regras, principalmente para os comércios, oferecer isso ao cliente. Isso é algo que auxilia realmente? O consumidor ele para ler esse código no comércio? Não. Na verdade, é uma coisa simpática de se fazer, mas a utilidade prática é zero. Né? Muito embora eu conheça o Código de Defesa do Consumidor a fundo por trabalhar com ele diariamente, eu nunca no comércio pedi um código e falar, está aqui o artigo 18, me dá esse direito. Não se faz isso. E a pessoa, o cidadão comum, realmente não tem conhecimento para isso. Não adianta colocar à disposição um código lá com um monte de artigos dizendo, quer procurar seu direito? Dê uma olhada. Não vai funcionar mesmo. Né? Mas né, na verdade, serve para dizer assim, está à disposição, se quiser olhar. Então o comerciante acaba cuidando um pouquinho melhor do seu cliente, porque ele sabe que tem um código ali, o cliente poderia dar uma olhada. Mas na prática não tem função nenhuma isso. Muito bem, hoje nós estamos conversando com o Dr. João Francisco, ele que é advogado especialista na área civil, também é professor de processo civil aqui na Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes e também é coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade. Professor, a gente quando fala da questão civil, mesmo dos direitos, né, o senhor que coordena este núcleo, qual que é a importância, né, dos estudantes dessa área de direito já terem ali a prática de atuar ou mesmo de atender essa população? Qual que é a importância disso? Na verdade, na formação do nosso aluno de direito, não basta só ensinar o texto da lei dizendo como que funciona a legislação. É importante que o estudante de direito tenha uma formação prática, que de fato ele aprenda como lidar com uma situação concreta. Então, aqui na Universidade de Brás Cubas, nós criamos um núcleo de prática jurídica que tem esse objetivo de atender a população, prestar um serviço social e, ao mesmo tempo, formar o nosso aluno para que ele saia para o mercado de trabalho já preparado. Então, não é só relação de consumo, mas nós temos aqui o juizado especial funcionando dentro da universidade e tocada pelos professores e alunos. Então, a população que tem interesse em ser atendida vai até a universidade e lá algum aluno vai atender essa pessoa, vai verificar o caso concreto dessa pessoa e, lógico, supervisionada por professores, esses alunos vão dar orientação para a pessoa e promover a ação no juizado especial civil.
né? E é proposta a ação, tem uma primeira audiência de conciliação, onde os próprios alunos fazem a audiência de conciliação e só vai para o fórum, para a mão do juiz, se realmente for infrutífera a conciliação. Então o aluno acaba tendo essa prática de trabalhar com direito real, não uma coisa hipotética, né? Então funciona bastante nesse sentido. O aluno, quando termina a faculdade, ele já é um advogado, já experiente. E eu acredito que seja muito especial, e também você de casa que nos acompanha, até porque muitas vezes a teoria é uma coisa, mas a prática a gente sabe que existem outras nuances, né? É verdade. Realmente não adianta ver o direito no papel, porque na realidade, na hora de implementar, de aplicar um determinado artigo de lei, a coisa não é tão simples assim. Então é preciso, às vezes, olhando um documento, uma vírgula ali no papel muda o direito da pessoa. Então, realmente é necessário. As pessoas muitas vezes vêm aqui não para entrar com uma ação, mas só para ser orientadas. A pessoa não sabe se tem o direito ou não, e aqui o aluno, analisando a situação, consegue explicar para a pessoa se ela tem direito, se ela está na garantia, se ela pode trocar a mercadoria, se ela tem direito a reparar um acidente de trânsito. Então, toda essa orientação é bastante útil para o cidadão que vem atrás desse departamento e também para os alunos que se preparam para o mercado de trabalho. Então, para quem está nos acompanhando, está precisando de um auxílio aí, quais são as orientações? É só buscar a universidade? Basta comparecer na Universidade de Brás Cubas e procurar o juizado especial civil. E lá os alunos vão prestar todo o atendimento, dar toda a orientação. Se for caso de promover uma ação, será proposta ali mesmo a ação e a pessoa já sai dali com o dia da audiência marcado. Se não for caso de propositura da ação, ou se não for possível promover ação no juizado especial, a pessoa será orientada, será encaminhada para o órgão adequado para poder exercer o seu direito. Agora, professor, nós estamos chegando ao final deste primeiro bloco aqui no programa Tete a Tete. Para quem está nos acompanhando, né, consumidor, está em casa e sempre atento aos seus direitos, qual a mensagem que o senhor deixa para a gente sempre estar atento, para as pessoas sempre estarem atentas a essa busca por conhecer os seus direitos e também, claro, fazer valer? Eu acho que o segredo é conhecer seus direitos. Então, as pessoas devem procurar informações. Tem vários advogados pela cidade, advogado nessa área normalmente nem cobra consulta, existe o PROCON, existe Defensoria Pública, a própria universidade, com esse trabalho que faz com seus alunos, dá informação para o cidadão. E as pessoas devem buscar essa informação para poder reivindicar seus direitos. Nós tivemos esse mesmo movimento nos anos 30, 40, com o direito do trabalho. E as pessoas foram procurando conhecer seus direitos de trabalho, foram se organizando, os sindicatos atuando, e hoje é muito difícil encontrar um trabalhador que não saiba se tem direito a horas extras, quantos dias ele tem em caso de casamento, morte, se for doar sangue tem que trabalhar, não tem. O direito do trabalho já está bem divulgado, bem difundido. O direito do consumidor não chegou a esse ponto, mas estamos caminhando nesse sentido. Dr. João Francisco, ele que é advogado especialista na área civil, também é professor de processo civil na Universidade de Brás Cubas de Mogi das Cruzes, além de ser coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade, conversando conosco neste primeiro bloco, aí falando sobre os direitos do consumidor. Professor, mais uma vez, obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. O prazer é todo meu, estamos à disposição. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre, na prática, como é o direito do consumidor. Não sai daí, voltamos já já. E aí galera da TV Comunitária, eu sou o Leonardo Oliveira do Papo Reto e tô aqui com a Sara Oliveira, que é blogueira e cantora. Sara, dá uma palhinha do seu trabalho pra gente. Sabe, já faz tempo que eu queria te falar. É isso e muito mais que você confere no Papo Reto. Não perca!
De volta com o programa Tete a Tete, hoje nós estamos falando sobre os direitos do consumidor e conhecendo melhor o tema. Neste segundo momento, vamos conhecer a atuação do PROCON Municipal de Mogi das Cruzes e quais as dúvidas mais frequentes. Para conversar conosco, estamos recebendo em nossos estúdios o José Carlos de Aguiar Calderaro, ele que é diretor do PROCON Municipal aqui da cidade. José Carlos, boa noite, obrigado pela atenção, seja bem-vindo. Boa noite, Vanessa, é um prazer. Para começar, nós falamos num primeiro momento aqui no programa Tete a Tete sobre o Código de Defesa do Consumidor. E aí a gente sempre visa colocar a questão prática e a gente sabe que houve um aumento do poder aquisitivo das classes C e também da classe D. E com isso, houve um aumento de compra, o poder de compra. Vocês, o PROCON Municipal, que está ali no dia a dia atendendo a população, esses consumidores, perceber esse acréscimo nas reclamações junto ao PROCON, uma vez que essa classe C e D passou a comprar mais, José Carlos? Sim, Vanessa, isso é um fato que aconteceu. O aumento do poder aquisitivo dessas classes, que, do modo geral, respeitado em determinadas regiões do país, representa em torno de 65% da população, fez com que eles fossem ao mercado de consumo e adquirissem produtos da linha branca, aparelhos celulares, carro, academia, produto de beleza. O pessoal está preocupado com a beleza, com a saúde, e isso, num segundo momento, ocasionou um aumento das reclamações. Foi um período até 2003 e a gente observou esse crescimento, porém, eu acho que de acordo com a economia do país, com a atual situação, de 2014 e 2015 está caindo, isso caiu 8%, agora 16%, né? Então, já houve uma diminuição, mas houve esse crescimento nos últimos períodos, né? Então, a reclamação houve bastante. O pessoal reclamava de produtos com defeito, prazos não cumpridos, serviços não bem prestados. Então, houve essa demanda e, consequentemente, do Poder Judiciário também, as demandas aumentaram. Agora, José Carlos, você acredita que, por exemplo, as pessoas têm resolvido suas dúvidas ou mesmo suas reclamações diretamente com o próprio fornecedor? Por que eu digo isso? Porque a gente percebe que as pessoas estão conhecendo um pouco mais de seus direitos, né? E com isso a gente sabe de casos de pessoas que, por conhecer o Código de Defesa do Consumidor, estando ali mesmo, no ato da compra, já tenta resolver esse problema. É comum vocês perceberem isso? Sim, isso é até uma orientação do PROCON, da Fundação PROCON e de nós também. Nós orientamos para o consumidor, primeiro, tente resolver diretamente com o fornecedor, com o comerciante, com a empresa. Entre em contato, registre tudo. Liguei dia tal, conversei com o atendente tal, o número do protocolo é esse. Imprimir os e-mails quando através de e-mail eletrônico, quando manda uma carta através de AR ou no protocolo, registre isso. Então, a informação hoje chega mais fácil. Existem sites hoje do Reclame Aqui, PROCON, consumidor.gov. Esses sites eles trazem informações, então o consumidor está mais atento. E principalmente, por incrível que pareça, as crianças hoje, os jovens. Então tem escolas que levam essa matéria de ensino para os jovens. Então a gente vê crianças, meu filho falou que estava prazo vencido, que esse produto era dessa forma e não está. Então a gente observa bastante, mas é uma exigência nossa, que ele procure, quer dizer, uma solicitação nossa. Procure primeiro tentar os meios, depois relate tudo para a gente. Isso vai facilitar a nossa intervenção e futuramente, caso a gente não consiga resolver, no segundo momento ele tem aqui para o judiciário, isso ajuda também, isso ajuda bastante. Então o consumidor hoje está muito mais consciente dos seus direitos. José Carlos, nós sabemos também do superendividamento, E se a classe C e D aumentou o poder aquisitivo, neste setor, o superendividamento, ao seu ver, até por estar ali no PROCON, e a gente sabe que muitas pessoas buscam, às vezes, o PROCON para tentar uma negociação de dívida. Isso se deve à falta de informação ou é realmente uma falta de equilíbrio desse consumidor? São os dois fatores, A falta de informação leva o consumidor a ser um pouco irresponsável, fazer compras que às vezes nem necessário é. Porque, infelizmente, no Brasil ainda é muito comum a coisa imediata, Você vê aquele produto, vê aquele bem, você quer levar para casa. Então, você não se preocupa com o prazo, com os juros que é cobrado, se a assistência técnica é próxima, se aquele produto pode ser reposto no caso de quebra, alguma coisa assim. Então, ele compra e leva. Então, a falta de informação, o comerciante, o fornecedor, ele informa, não explica tanto.
Ele coloca uma informação básica lá, mas não detalha, né? E a gente observa que o consumidor, infelizmente, só vai se preocupar com o contrato que ele assinou, com os juros que ele está pagando, quando acontece algum problema. Ou no produto ele não tem condições de pagar. Aí ele procura os balcão do PROCON e, nossa, é isso que eu estou pagando de juros, eu não tinha percebido. Infelizmente é assim, quando deveria ser o contrário. Ele analisar todas as possibilidades, todas as cláusulas do contrato, tirar todas as dúvidas para depois adquirir esse produto. Então, realmente, a falta de informação e muitas vezes a irresponsabilidade do consumidor de querer aquele produto, às vezes sem necessidade, isso causou superendividamento. Inclusive, até te informar, há um programa do PROCON que chama PAS, Programa de Apoio ao Superendividado, que provavelmente a gente implante aqui em Mogi no segundo semestre, que é uma forma de explicar para esse consumidor o que ele deve consumir, de controlar suas finanças pessoais, familiar. É uma coisa detalhada, está em estudo, nós já fizemos um primeiro treinamento, acredito que em breve a gente implante aqui na cidade. Olha só que interessante, precisa, né? Ainda Precisa. mais no período em que vivemos, né? Isso. Precisa realmente disso. Mas aqui no programa Tete a Tete, o telespectador, é claro, participa conosco. Nós somos as ruas da cidade para ouvir esses nossos munícipes sobre suas dúvidas. O primeiro a falar conosco é o Rafael Alves. Vamos saber então o que o Rafael tem de dúvida para perguntar para o nosso convidado de hoje, o José Carlos. Meu nome é Rafael. Minha questão é o seguinte, eu comprei um eletrodoméstico no mês passado, via importação. Só que esse eletrodoméstico deu problema e não tem mais peça de reposição. Eu entrei em contato com a loja e eles dizem que o produto saiu de linha e não tem peça para mandar. E agora, o que eu faço? E como o nosso telespectador Rafael perguntou, a gente sabe que muitas pessoas hoje em dia compram, né, pela internet, por catálogos ou mesmo por telefone. Como é que fica uma situação dessa no caso de troca? Bem, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê o direito de arrependimento, que é aquele prazo de reflexão. Exatamente por você não ter contato com o produto que você comprou, você não sabe se ele vai servir, se vai atender às suas necessidades. Então, você tem 7 dias para se arrepender disso. A partir do momento que você recebe o produto ou assina o contrato. Contam-se 7 dias para exercitar esse direito de arrependimento. Porém, o que é interessante é você deixar bem caracterizado para a empresa que você vai desistir da compra, que você exerceu esse direito dentro desses 7 dias. O que a gente recomenda? Carta com AR, ou se vai na empresa, protocola direitinho que você, dentro dos 7 dias, desistiu dessa compra, atendimento telefônico, pediu o número do protocolo, e-mail, imprimir esses e-mails, para caracterizar que a empresa não vai poder negar a devolução desse dinheiro, no caso, por causa da desistência, em razão de você não ter exercido dentro do prazo. Isso é importante. Agora, no caso de produtos perecíveis, também há essa possibilidade de arrependimento ou insatisfação? Existe. É raro, é difícil, porque isso acontece com todo mundo. Você compra um produto, às vezes, perecível, que você vê que o lacre foi violado, ou ele está estragado, azedo. Então, às vezes, o custo que você vai ter para voltar para o supermercado, para trocar alguma coisa, monetariamente não compensa. Porém, é um exercício de cidadania. Eu acho que deve ir reclamar, trocar, para os comerciantes ficarem mais atentos, né? É difícil por insatisfação. Até nós discutimos um dia desses um exemplo sobre esse caso e chegamos à conclusão, acho que de um único exemplo. Estou esperando o segundo, que é o caso daquele palmito que você vê macio, gostoso, você compra aquele vidro, né? Aí no domingo do almoço, você abre, coloca ele na mesa, a hora que você vai cortar, vê que aquele palmito é muito duro, não dá para comer. Então ali, por insatisfação, você pode pegar, levar e trocar na empresa. Existem outros exemplos, lógico, estou brincando um pouco aqui, né? Mas é raro, é difícil. Mas tem 30 dias para esse arrependimento. E é importante também, eu acho que uma dica é que o consumidor ele sempre deve guardar a nota fiscal da compra também, que é a prova, né? Sim, isso é um dever cívico de contribuinte. Tem que guardar a nota, além para esse tipo de prova, caso for necessário, mas também para arrecadação, né? Para a gente poder ter serviços melhores. José Carlos, diretor do PROCON de Mogi das Cruzes, hoje conversando conosco aqui no programa Tete a Tete, nosso tema Direito do Consumidor. E quando a gente fala de direito do consumidor, eu acredito que um outro ponto que aconteça, um ponto que pegue muito no PROCON também, são relacionados às questões bancárias, taxas abusivas, cobranças indevidas. É uma reclamação frequente? Sim. Durante um bom tempo foi o carro-chefe do PROCON. Hoje os bancos já estão mais conscientes, já existem serviços, departamentos específicos tratando diretamente com a gente,
porque isso acaba pesando de forma negativa para o banco, né? Mas existe. Há questões de taxas abusivas, no caso, que o PROCON não tem esse poder para decretar que aquilo está abusivo ou não, é o poder judiciário. É algo que existe no contrato, porém o consumidor acha que é abusiva aquela cobrança. Mas como ele firmou um contrato, ele aceitou aquilo, é só o poder judiciário que vai poder decidir. Agora, quanto às indevidas, quer dizer, existe no contrato, mas não existe no contrato, porém aparece no seu extrato, por exemplo, seguro, taxa de extrato, não sei o que você desconhece aquilo, isso sim a gente pode intervir e solicitar o cancelamento. Caso você não tenha pago, a gente solicita o cancelamento. Caso seja descontado da sua conta, a devolução em dobro. A gente pode intervir nesse caso. José Carlos, quando a gente fala de direito do consumidor, como nós dissemos inicialmente, muitas pessoas estão sabendo, às vezes até mais do que um atendente. Mas quando a gente fala de produtos essenciais, o que é considerado um produto essencial na visão do PROCON? Certo. Hoje o leque é um pouco mais amplo. Se você entrar no site do PROCON, você vai ver lá fornecimento de água, distribuição de água, esgoto, né, a coleta de esgoto, telefonia fixa e móvel e energia elétrica. Porém, hoje temos o gás, que também é fornecido, isso também é essencial. Agora, é todo aquele serviço que é contínuo, que não pode ser cessado. Certo? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que esses serviços são essenciais, que não pode ter corte, paralisação do fornecimento nunca. Existe uma lei federal das concessões, que é de energia elétrica, água e outros serviços. Ali há previsão de corte, quando há inadimplemento ou os problemas técnicos. Porém, o consumidor tem que ser previamente avisado. Certo? A gente discorda um pouco. A gente é sempre pró-consumidor, então a gente entende que não pode ser cortado. Existem outros meios de cobrança que eles devem procurar. Vamos voltar para as ruas aqui de Mogi das Cruzes. Tem mais gente querendo falar com a gente e saber, é claro, sobre o seu direito quanto consumidor. Quem fala com a gente agora é a Aline Cecília, vai fazer a sua pergunta. Oi, eu sou a Aline do Mogilar e eu comprei uma televisão e ela está na garantia, mas veio com defeito e já está na assistência técnica há 40 dias. O que eu posso fazer neste caso? Obrigada, Aline, pela pergunta. Que pergunta interessante, né? A pessoa compra um produto, já está com defeito, 40 dias na assistência, isso está correto? Ultrapassou o prazo permitido em lei. Qual é o prazo? No caso, 30 dias. A partir, estourado esses 30 dias, aí no caso a gente entende que acho que é uma loja física, que ela comprou, foi lá, deixou na assistência técnica, né? A gente aconselha a Aline nem buscar esse produto, nem receber caso a empresa troque, porque 30 dias é o prazo máximo para o fornecedor entregar esse produto já consertado do jeito que ela comprou. Como não, no caso, não entregou e eu entendo que ela nem deve buscar, ela tem 3 hipóteses. Primeiro, a troca por um outro produto igual. Segundo, a devolução integral do preço corrigido monetariamente. O terceiro, que é o mais difícil, o produto não está funcionando 100%, então você pode pedir um abatimento proporcional daquilo. Tá? Ele funciona até metade, por exemplo. E se ela quiser para aquele produto, ela pode pedir um abatimento desse valor aí que ela pagou pelo total. José Carlos de Aguiar Calderaro, diretor do PROCON Municipal de Mogi das Cruzes, hoje nos auxiliando aqui sobre o direito do consumidor. Obrigada, José Carlos, pela presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado a você, Vanessa. Hoje o programa Tete a Tete sobre direito do consumidor. Obrigada a você pela companhia e até a próxima.